vai dar início à segunda pré-conferência no sexto ciclo de conferências da cidade, né, com essa sexta conferência da cidade de Niterói, que é uma iniciativa de organização dos segmentos previstos pelo Ministério da Cidade, através do concurso, que criou uma comissão executiva. Está sendo sediada pela Universidade Federal Fluminense em parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói. Nossa ideia central é que as pré-conferências garantam um espaço de apresentação mais detalhada dos temas que vão constituir, durante a conferência da cidade, os grupos de trabalho. Então, como acredito que a maioria de vocês sabe, tivemos a primeira pré-conferência sobre o tema da habitação na quinta-feira passada. Temos hoje essa segunda pré-conferência sobre o tema uso e ocupação do solo. Teremos na quarta-feira, sempre alternando o dia da semana, né? Na quarta-feira da semana que vem, o tema da mobilidade. E a quarta pré-conferência na segunda-feira, dia 27, sobre o tema saneamento e meio ambiente. Na segunda-feira, dia 27, também será o momento da escolha dos delegados para a conferência, que ocorrerá, por sua vez, nos dias 1º, 2 e 3 de julho, uma sexta-feira, abertura às 18 horas aqui, e depois, durante todo o sábado e domingo, né, desde manhã até o final da tarde, a conferência propriamente dita aqui terá como grupo de trabalho exatamente os 4 temas que as pré-conferências estão abordando, né? A habitação, uso e ocupação do solo, mobilidade, saneamento e meio ambiente. Então, essa é uma oportunidade de escutar com mais detalhes, com mais vagar, exposições mais longas que, na ocasião da conferência propriamente dita, não serão possíveis, né? Então, a maioria, as mesas foram pensadas sempre com um representante da pesquisa acadêmica, um representante da Secretaria Municipal e um representante dos movimentos sociais, para que cada tema possa ser abordado sob perspectivas distintas que, por sua vez, estimulem o debate e as diversas abordagens sobre o mesmo tema. Enfim, tenho certeza que vai ser tão profícua e tão animada quanto a da semana passada, que foi muito boa. Passar a palavra para o Fabrício. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Fabrício Silveira, trabalho na Secretaria de Urbanismo, né, no processo de revisão do plano diretor. Bom, agradecer a todos a presença, tá, em nome da Prefeitura. Acho que é um ótimo momento para realizar essa conferência, né, no âmbito da revisão do plano diretor. Só para situar, a gente já passou pelas fases de diretrizes e cenários, né, e deve ser apresentado no início de agosto o relatório de diretrizes. Tá? Eu falei diagnóstico e cenário, já passando essas fases, né? E agora estamos caminhando para as diretrizes que serão apresentadas no início de agosto, e as próximas audiências deverão ocorrer na segunda quinzena de agosto. Então o momento é oportuno para a gente discutir, né, principalmente hoje à noite, discutir sobre o uso do solo. Essas discussões vão servir certamente, né, para, enfim, para dar substância aí na formulação dessas diretrizes. Vou apresentar aqui os convidados de hoje. Temos o Vitor Guimarães, coordenador do MTST, que ainda não chegou. Está aqui. Está aqui, desculpa, Vitor. Não tinha te visto. Ok, representando movimentos sociais que lutam bravamente aí fazer valer a função social, né, do solo urbano.
Temos vindo de São Paulo nosso convidado Daniel Montandon, mestre de Planejamento Urbano pela USP, diretor do Departamento de Uso do Solo da Prefeitura de São Paulo. Obrigado pela presença. E temos a secretária de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Niterói, a senhora Verena Andreatta. Então, dando início, portanto, às apresentações, passar a palavra ao professor Daniel Montandon. Tem que ligar. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de mesa, fazer um agradecimento especial à Prefeitura de Niterói pelo convite que foi feito para eu estar aqui, especialmente a secretária Verena Andreatta, de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco a experiência de São Paulo e meu agradecimento mesmo por essa oportunidade. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês por estarem fazendo o processo das conferências da cidade. A gente sabe o quão importante que na área do desenvolvimento urbano, da política urbana, nós construímos, na verdade, proposições no nível local, nos municípios, para depois isso ir para os estados e depois ir lá para a Conferência Nacional. Eu já estive no Ministério das Cidades, trabalhando junto do Conselho Nacional das Cidades, sei o quanto que isso é importante, então eu queria aqui parabenizar esse momento aqui de ter vários segmentos, poder público, estando discutindo a cidade. A gente também está nesse processo lá em São Paulo. Nós fizemos um ciclo de 32 oficinas regionais por subprefeitura. E agora, no começo de julho, a gente vai para a nossa 6ª conferência do município. E, evidentemente, que eventos com a envergadura da nossa cidade, enfim, pelo porte da cidade, o evento acaba sendo grande, a mobilização é grande, mas o processo todo é muito rico, então eu queria parabenizar. Eu vou tomar liberdade aqui de deixar meus colegas de mesa à vontade, se quiserem assistir de lá, para conseguirem ver o PowerPoint. E eu vou compartilhar com vocês a experiência de São Paulo no processo de revisão do plano diretor. E tendo em vista que o tema é uso e ocupação do solo, eu procurei trazer os temas principais de uso e ocupação do solo e do plano diretor. Então nós temos duas leis diferentes, dois processos diferentes. O plano diretor ele vem conceituar, né, todo um modelo de cidade, uma concepção de cidade e estabelecer uma série de maneiras dos instrumentos de gestão urbana funcionarem para pôr em prática aquele modelo de cidade. E o zoneamento ele vem então como uma ferramenta do plano diretor, que ele vem então detalhar todas essas diretrizes para cada lote da cidade. Tá? Vou abrir aqui minha apresentação, fica desse lado. E evidentemente que quando a gente trata... Não, pode deixar, faço. Evidentemente que quando a gente trata aqui da cidade de São Paulo, a gente vai tratar de números de uma cidade de 11 milhões de habitantes, números de uma metrópole de 1.500 quilômetros, um município de 1.500 quilômetros quadrados, uma metrópole de 36, 39 municípios, se não me engano, enfim, então eu queria, é evidente que a gente tem que fazer as mediações de uma realidade como Niterói, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco como que a gente enfrentou, como foi instituir alguns instrumentos bastante estratégicos, tanto no âmbito da política nacional, né, quanto com experiência mesmo de planejamento. Então a minha apresentação, eu vou fazer um pouco, eu vou colocar um pouco um contexto do município de São Paulo. Esse contexto aqui não é mostrar a foto da Paulista, esse tipo de coisa, né? Muito mais colocar um pouco, algumas questões mais fortes que estão aí colocadas para o planejamento. Depois eu vou passar
por alguns instrumentos mais estratégicos do plano diretor e depois eu vou fazer um detalhamento eu vou explicar alguns conceitos mais importantes do zoneamento por temas, né? Então a gente vai discutir habitação, questão ambiental, questão da mobilidade urbana, tudo relacionado ao zoneamento. E eu queria, tem algumas coisas que são mais estratégicas, né? Então, algumas inovações importantes, como a zona mista de interesse social, né, que é uma discussão do dia seguinte das zonas especiais de interesse social. A gente instituiu a figura do lote máximo, também vou compartilhar com vocês um pouco o que foi isso. Nós avançamos no instrumento da cota ambiental, também compartilhar um pouco com vocês essa questão. São algumas inovações que surgiram nesse processo. E também nós depuramos, nós aprimoramos muito a nossa outorga onerosa do direito de construir. Também vou trazer alguns números para vocês. Tá? Então, falando de contexto, esse gráfico, pessoal, ele mostra uma tendência, né, como que está o crescimento vegetativo da cidade. Quem não sabe o que é crescimento vegetativo, é o saldo migratório, né, e de crescimento das pessoas, taxa de natalidade no município. Então a tendência, né, é a gente, São Paulo, sua população não vai mais crescer, ela tem uma projeção de se reduzir, né? Então, esse é um dado importante, né? Isso tem rebatimentos no consumo, na expansão urbana da cidade e tal. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante é quando a gente olha o município, esse aqui, né, esse mapinha que a gente fala que é a cabeça de cachorro, ele é o mapa do município de São Paulo. Ele mostra, o que está em azul mostra perda de população e o que está em ocre, né, em amarelo, mostra ganho de população, isso numa projeção até 2030. Então vejam, a gente tem uma área central que está perdendo população, é a área central que ela é mais rica, com mais oferta de infraestrutura, enquanto a gente tem a periferia, vamos dizer assim, que ela tem uma taxa de crescimento maior. E esse outro dado, ele mostra o envelhecimento da população. As manchas mais escuras, elas mostram uma maior presença, um maior predomínio da população acima de 60 anos. Então, tendência de envelhecimento da população, isso tem efeitos também na economia da cidade, no espaço urbano, nas políticas públicas. E nós temos aqui, esse mapa, ele é muito importante, que ele mostra a concentração da oferta de empregos no município. Então, essa porção onde mais tem, né, a concentração dessa mancha roxa é a Faria Lima, Berrini, o sudoeste do município. Lá no centro é realmente o centro da cidade. Nós temos aqui um polo que é o ABC, São Caetano, São Bernardo, por conta até da indústria automobilística. Ali em cima a gente tem Guarulhos, em função, é um município que tem uma presença muito forte na economia também. E lá naquela em outro lado, né, na porção noroeste, nós temos Alphaville, Barueri, enfim, que é aquela região que também tem um polo de emprego. Então, como que a gente, isso daqui, o que acaba gerando isso aqui para a cidade? As pessoas que estão morando ao redor se deslocam todo dia para onde tem o emprego e sobrecarrega a infraestrutura de transporte, a infraestrutura viária e gera aquele problema caótico de mobilidade urbana. Então, como é que a gente descentraliza isso? É um grande desafio. E aqui, esse mapa, esse monte de mancha aqui, ele mostra os maiores níveis de vulnerabilidade social no território. Então, a gente percebe evidentemente que toda a parte mais periférica do município e da própria região metropolitana, ela tem maior presença de vulnerabilidades sociais, desigualdades, falta de infraestrutura, falta de serviços públicos, saúde, educação, a moradia é precária e também uma pressão de ocupação das áreas de manancial. Esses são poucos números, né? Então a gente tem aqui o município de São Paulo como sede da metrópole, da maior metrópole do país. Temos aqui uma outra região metropolitana de Santos,
região metropolitana São José dos Campos, Campinas, né, Jundiaí, que forma o que a gente chama de macrometrópole paulista, e São Paulo é o centro de tudo isso. Então ele tem um papel estratégico, né, de caráter metropolitano, ou seja, tem coisas que a gente vai tomar decisão aqui que elas vão repercutir e ter influência em todas essas outras áreas. Então, como é que o planejamento da cidade, né, ele lidou com esses desafios? Como é que fazer um plano, como é que a gente faz um plano diretor para discutir essas questões? Então, a gente vai perceber que temos que fazer um planejamento que ele vai transformar a cidade, ele vai transformar um território que não está completo, tá? Mas é uma perspectiva de transformação e não de expansão. E aí a gente precisa trazer de forma muito forte a questão da diversidade social, né? Não dá para a gente pensar em processos de transformação da cidade sem imaginar onde que vão ficar os pobres nesse processo, tá? Então, tem uma série de mecanismos que vão começar a enfrentar o problema da gestão da terra na cidade, porque a terra tem uma tendência ao encarecimento, ela fica mais cara quanto melhor você vai mais você vai promovendo melhorias urbanas. Então a gente vai discutir alguns instrumentos para o enfrentamento dessa questão. Então, o que é estratégico no plano diretor, né, sobre essa questão? Então, macrozoneamento é uma coisa importante, vou explicar por quê. Nós temos o DNA, né, aquilo que dá uma característica mais forte para o plano diretor, que são os eixos de estruturação da transformação urbana. Em palavras mais simplificadas, é mais gente morando ao redor do transporte público, né? Nós temos aqui as zonas especiais de interesse social, tem um papel muito importante para a gente reservar terra para fazer habitação popular. A outorga onerosa do direito de construir, que é justamente a gente fazer com que o efeito da valorização da terra, né, ele não decorre de esforço do proprietário, mas de um esforço da cidade, da coletividade, ele seja revertido para a cidade. Vou conversar um pouco com isso sobre vocês. Tem um instrumento novo que é a cota de solidariedade e o parcelamento e edificação compulsório, que é um dos instrumentos mais estratégicos para a gente aplicar na cidade, que eu também vou dialogar com vocês. Então, macrozoneamento. Pessoal, zona urbana e zona rural. Por que isso é importante a gente definir na cidade? São Paulo definiu isso no plano diretor. A gente tem aí, não podemos mais fazer o parcelamento do solo nessa área rural. Não se pode fazer o parcelamento do solo para fins urbanos nessa área rural. Isso significa, evidentemente, que a gente vai colocar um limite para esse processo de crescimento da cidade. E tem uma série de instrumentos que vão agir nessa área urbana e que eles não vão ser aplicados nessa área rural. Daí a importância da gente definir isso no plano diretor. E temos aí uma coisa que chama macrozoneamento, né? Macroáreas, essas manchas aí que vocês estão percebendo no mapa, que elas colocam diretrizes, né? E elas vão organizar alguns instrumentos que vão poder incidir em cada uma dessas áreas, tá? O que é muito forte no plano diretor é esses eixos. Então, o que vocês estão vendo aí? Essas linhas aqui, pessoal, elas são eixos, linhas de metrô existentes e planejadas e as linhas dos corredores de ônibus. Então, o que o plano colocou, né? Ele estabeleceu uma lógica, áreas roxas e áreas amarelas. Ele estabeleceu o seguinte: onde eu já tenho um transporte implantado, está lá funcionando, eu vou hoje na estação, eu pego o metrô, eu posso ter mais construção, ter mais adensamento neste momento. Nas áreas em que está planejado, tem uma previsão de que quando estiver funcionando o transporte e quando iniciarem as obras, você autoriza que se construa mais. Tá? Então essa é a diferença entre o roxo e o amarelo. Por quê?
é uma forma de você não fazer com que haja o desenvolvimento imobiliário antes que exista aquela infraestrutura de transporte na discussão do plano diretor. Esses eixos aí são as áreas de transformação prioritárias, a gente vai discutir isso bastante ao longo da apresentação. E aí, pessoal, tem a outorga onerosa do direito de construir, né? Vocês aqui em Niterói têm esse instrumento, tá? Então não acredito que eu tenha que ficar descrevendo ele em detalhes, mas basicamente, pessoal, é o seguinte: quando a gente tem um terreno em que eu posso construir uma vez, né, ele vai ter um preço. Na hora que você permite construir 2 vezes, o preço do terreno, ele automaticamente aumenta. E isso, né, decorre de nenhuma ação do proprietário do terreno. Ele não fez nada. Ele está lá, o terreno dele está lá quieto. De repente o poder público vai lá e fala: olha, agora você pode construir mais. O terreno dele aumenta de preço. Então, qual é o fundamento dessa outorga onerosa? Você pode, o poder público, ele pode recuperar uma parte do efeito dessa valorização, ou seja, ele aumentou de preço por conta, né, da mudança da regra de construção, mas esse recurso, ele não pode vir para a prefeitura pagar salário de funcionário, por exemplo. Ele tem que ser revertido para a cidade em melhorias urbanas. Então, é isso que é a outorga onerosa. Então, em São Paulo, né, o que acontece? Deixa eu mostrar essa imagem para vocês. A discussão de outorga onerosa, ela começou há muito tempo atrás, em 1977. Se discutia o solo criado. Então, pessoal, o solo criado é exatamente isso aqui que está nessa imagem. Isso aqui é a capa de uma revista de 77, em que aqui tem o texto do primeira proposta de Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, antes da Constituição de 88. E aqui tem os textos sobre o solo criado, né, inclusive o texto da Carta do Embu, que foi discutida nessa época. Então, qual que era a ideia? Você pode construir mais, mas na hora que você constrói mais, você precisa de mais área para parque, para rua, etc. Então, eu vou cobrar uma compensação por isso. E ele foi evoluindo e virou outorga onerosa, como vocês todos conhecem. Então, voltando para cá, São Paulo definiu o seguinte: coeficiente de aproveitamento, quantas vezes eu posso construir sem incidência da outorga onerosa, é 1. A gente está aqui numa faculdade de Direito, e eu até ouso fazer um comentário, que é o seguinte: o direito de construir é um bem público. E, por ser um bem público, ele deve ser concedido. E essa concessão pode ser onerosa. Então, você pode dizer até que todo coeficiente, você pode falar, aqui não vai ser nenhum, aqui vai ser meio, não importa. Mas, geralmente se coloca 1, né? E acima de 1 você deve pagar a contrapartida financeira. Em São Paulo, quando esse instrumento foi aplicado, o CA básico, ele não era 1 na cidade, ele era 2 e podia chegar a um pouco mais do que 2 por conta de alguns incentivos. Na revisão do plano diretor, ele baixou para 1. Essa aqui foi a nossa cláusula pétrea, coisa mais importante do plano. E aí, então, tudo que está acima de 1 deve incidir essa contrapartida financeira. Então, o sujeito quer construir 1,5 vezes, ele vai pagar meio. Ele quer construir 2, ele vai pagar 1. Ele quer construir 3, ele vai pagar 2. Sempre a diferença entre o que ele está construindo, subtrai de 1, vai dar o potencial que ele tem que pagar. E aí esse recurso vai para um fundo e ele é aplicado, então, em uma série de medidas. Em São Paulo, nós definimos 30% no mínimo para HIS, habitação de interesse social, e no mínimo 30% para mobilidade urbana. Tá? Então, quais são os números desse fundo em São Paulo? Nós arrecadamos de 2005 a 2012 1,25 bilhão de reais. Tá? É muito esse número? Depende. Na hora que você falar, é bastante, né?
Mas se você pegar o dado de valor geral de venda, ou seja, se você somar todo o valor dos imóveis que foram colocados à venda no mercado, isso dá praticamente 1%. Então, o peso que a outorga teve na produção imobiliária foi muito baixo, né? Então, isso aqui é uma referência importante para fazer a discussão, né? Até que peso que você pode ter no VGV o desempenho da outorga. Isso é uma reflexão importante. Claro que vai depender de regiões do país, vai depender do produto imobiliário, vai depender, mas isso aqui é um aspecto importante. E olha só, pessoal, do que foi construído na cidade, só 12% incidiu outorga onerosa. Por quê? Porque o sujeito só pagava outorga quando ele construía mais do que 2, mais do que 2,5. Então, agora, o que acontece? Né? Na nossa nova fórmula, que eu não trouxe aqui para a gente discutir, senão era uma conferência só para isso, na nossa nova fórmula, além desse valor crescer, porque a nossa base de cálculo mudou, a fórmula mudou, agora muito mais gente vai comprar. Então a nossa perspectiva é que a arrecadação ela seja basicamente umas 3 vezes do que foi nesse período, né? Isso, em síntese, é o dinheiro que não ficou com o proprietário e que foi revertido para a cidade. Eu digo isso, pessoal, porque a gente tem que tomar um cuidado na discussão quando a gente fala, isso aí é especulação imobiliária, o empreendedor vem fazer. A preocupação aqui não é pesar na produção imobiliária, é pesar na valorização da terra, né? A outorga onerosa, ela tem que incidir sobre o preço do terreno, né? Ela tem que, inclusive, ter repercussão para baixar o preço do terreno. Tá? Então, depois a gente pode discutir um pouco melhor isso. E aí, o que o plano diretor ele avançou? Ele instituiu a cota de solidariedade. O que é isso? Empreendimentos com mais do que 20 mil metros de área construída devem destinar 10% para habitação de interesse social. Então, é isso que está no desenho mesmo, né? Uma parte disso tem que ir para HIS. Ele fez 40 mil, então ele vai ter que fazer aí 4 mil metros, vão ter que ser para HIS. Infelizmente, todo o processo de aprovação, ele consegue atender isso em outro lote, né? Desde que seja na visão de subprefeitura, tem umas regras, ou destinar um recurso para o Fundo Municipal de Habitação. Mas foi muito importante colocar isso, porque assim, enquanto lógica, isso aqui mostra o seguinte: se a cidade vai crescer, que a gente faça também diversidade social, que a gente faça a cidade para os mais pobres nesse processo. É um pouco a lógica que está colocado aqui, tá? Estamos iniciando a aplicação disso. Outro instrumento, esse daqui, ele é muito estratégico, tá? Que é o parcelamento e edificação compulsória. O nome ele é meio complexo, talvez para alguns, mas basicamente, pessoal, é o seguinte: tem terreno que está vazio em área que tem emprego, infraestrutura, transporte, educação, e tem gente que está morando lá longe, na periferia, sem acesso a nada. Então não faz sentido aquele imóvel estar vazio, né, enquanto tem gente que está morando longe. Então esse instrumento, o que ele faz? Ele obriga o proprietário a dar um uso. Tá? E aí tem várias situações. Então, por exemplo, tem terreno que é vazio, né? Para terreno que é vazio, você tem que dizer o seguinte: olha, esse aqui você tem que construir. Tem um imóvel subutilizado, né? Que ele tem pouca construção. Para isso, ele tem que também construir. E tem um imóvel que ele é, por exemplo, um prédio vazio. Ele tem que ser utilizado. Tá? Então, o que acontece? Primeira fase, a gente tem que comunicar, identificar os imóveis e notificar, notificação pessoal. Eu tenho que ir lá presencialmente entregar uma notificação e falar: você precisa cumprir a função social. A gente foi 3 vezes em algum imóvel, se o sujeito não está lá, a gente publica num jornal de grande circulação e passa a valer o prazo. E se ele não fizer, o que ele tem que fazer em um ano? Né? Ele precisa fazer um projeto, né? Aí o sujeito vai na secretaria e fala: pô, mas eu pus para alugar, não alugou. Baixa o valor, né? Faz alguma coisa.
passa para uma entidade, uma associação. E é isso mesmo, o pessoal tem um estranhamento, fala, pô, mas eu não vou baixar, eu não vou alugar para um valor menor, precisa dar um uso, se vira para dar um uso. Claro que tem uma série de exceções, né? Então, essas exceções, elas são muito importantes para a gente ter um aprendizado sobre o instrumento. Esse gráfico, pessoal, ele mostra a evolução das notificações em São Paulo. E nós criamos um departamento específico para isso. Para ele faz um estudo muito cuidadoso para identificar os imóveis que são passíveis de incidência desse instrumento. Então, fez a parceria com a empresa de fornecedora de luz, para ver se o imóvel de fato não tem funcionamento, a empresa que ela é distribuidora de água, tem parceria com os cartórios para analisar a matrícula, ver se não tem uma ação judicial naquele imóvel. Então tem uma investigação muito boa para a gente falar, esse imóvel aqui de fato não está cumprindo a função social. Notificou. Ele tem o direito a querer indeferir aquela notificação. Então tem um prazo, ele pode ir lá, olha, está aqui, eu estou usando. Tá? Então às vezes o cara vem lá e traz um documento, então tem toda uma regulamentação do que pode ser considerado como comprovante de aquele imóvel está sendo utilizado. Tá? Bom, pessoal, para que tudo isso? Olha só, até agora, esse número está desatualizado, que ele é de janeiro. A gente já chegou em quase 2.000 imóveis. Isso dá, já hoje, 2 milhões de metros quadrados de terreno. Isso significa que, olha só, a quantidade de imóvel, área de terreno, notificado em zona especial de interesse social. E dá uma olhada na participação. Isso aqui, gente, é imóvel em área bem localizado para fazer política de habitação. E isso aqui é só ação do poder público, né? O poder público não colocou um tostão para comprar um imóvel. Claro que ele não está interferindo no domínio do imóvel, ele não está desapropriando, mas ele está criando um processo para botar o terreno. Isso daqui não precisa ser necessariamente só também para HIS, mas isso aqui também é uma oportunidade para o empreendedor. O empreendedor, ele tem uma situação de chegar para o proprietário numa negociação, né, e ele conseguir fazer um projeto nessa área. Isso aqui é bom para o empreendedor, não só para o movimento de moradia, mas também para o empreendedor. Isso a gente está aprendendo aí no processo, então fica aqui a provocação. Ele não fez projeto, não fez nada, aumenta o IPTU dele. O IPTU vai aumentando, né? Isso chama IPTU progressivo no tempo. A gente vai aumentando o IPTU dele, aí ele fica caro deixar o imóvel vazio. E depois de 5 anos, se ele não pagou o IPTU, a gente desapropria o imóvel. A gente ainda não está nessa fase, porque o instrumento, as notificações, elas foram iniciadas em outubro de 2014, tá? E agora a gente já vai incidir, a gente já está no ciclo de incidência do IPTU progressivo no tempo. Tá? Então esse instrumento é muito importante, ele é uma inteligência da gestão, né, dos instrumentos aí de planejamento para induzir que imóveis vazios sejam destinados aí para transformação. Então, pessoal, esse aqui é um apanhado inicial sobre o plano diretor, pensei em algumas coisas e agora eu vou falar de coisas do zoneamento, né, mas que elas têm uma parte está no plano diretor, uma parte está na lei de zoneamento, mas acho que o mais importa para vocês é o conceito. Tá? Então teve 3 coisas que foram muito importantes para a gente nesse processo. O primeiro foi simplificar a lei. A lei tem que ser legível, tem que ser clara. A lei não pode confundir, tem que ser muito objetiva. Então, para vocês terem uma ideia, a lei de zoneamento anterior vigente, ela era dividida em 32 livros, um para cada subprefeitura. Somando só essa lei, pessoal, dava 2.000 artigos. Tá? Então a gente revogou uma série de leis, 74 leis ou partes de leis, e a gente então consolidou uma lei com 180 artigos. A gente fez uma espécie de... Sabe quando você aperta aquele botão que zera a televisão, que zera... Né? A gente fez isso com
o que a gente chama aqui, os advogados que estão aqui presentes, a gente fez isso para a disciplina de parcelamentos e ocupação do solo. Então, a gente revogou a lei de parcelamento do solo municipal, todas as leis de incentivos, a lei de zoneamento, resquícios da década de 70 e fez uma lei nova. Tá? Isso foi muito importante, porque simplificou muito, evitou que as pessoas tenham que consultar, tem que ser um especialista em lei para você entender como é que aplica. Tá? E a gente fez todo o processo com muita transparência. Tá? Então, isso aqui, em todo o processo de revisão, tinha um mapa com georreferenciamento assim, na internet, que as pessoas podiam consultar as zonas no lote da cidade e fazer a disputa que fosse. Né? Olha, está demarcando aqui no meu lote, eu não quero, e tal. Então, isso foi muito importante no processo. Segunda coisa, a participação popular. Né? Esses números que eu vou mostrar para vocês, eles são da revisão do zoneamento. O plano diretor, ele teve pouco mais de participação que foi feito antes. Tá? Então, a gente teve 3 etapas. Primeiro, nós fizemos oficinas nas subprefeituras, são 32 subprefeituras. Tá? Então, a gente colocou em debate uma proposta, ouviu a população. Depois, a gente fechou a primeira versão da minuta do projeto, foi para a segunda etapa em audiências públicas. Depois dessas audiências, né, nós fechamos uma segunda minuta, fizemos uma devolutiva por regiões da cidade e aí sim fechamos o projeto de lei. Não parou por aí. Aí teve a etapa da Câmara, teve mais 32 oficinas nas subprefeituras, mais oficinas temáticas, ao todo foram 16 mil participantes dos vários eventos e tivemos aí cerca de 13 mil propostas. O processo foi, de fato, muito participativo, envolveu muito, as pessoas participaram muito, foi muito rico esse processo. Depois eu posso dialogar um pouco mais com vocês sobre isso, se alguém tiver dúvida. E tem a questão da compreensão estratégica do território. Isso aqui é um pouco mais específico, né? Mas basicamente a gente quis identificar o seguinte: quando a gente trata da revisão do zoneamento, tem sempre assim, o pessoal que é a favor que tenha a transformação, tem o pessoal que quer segurar a transformação, quer fazer a preservação, né? As áreas ambientais, culturais, e tem aí também áreas que elas são intermediárias. A gente criou 3, as zonas estão em 3 grupos. Se vocês lerem a lei, elas estão em 3 grupos. As grupos zonas de transformação, as chamadas zonas de qualificação, que são intermediárias, e todas as zonas de preservação, não só preservação ambiental, mas a preservação de bairros da cidade, preservação também de alguns conjuntos históricos. E aí está a nossa lei de zoneamento, esse é um mapa integrado, que a gente vai discutir um pouco na sequência. Então, eu vou explicar alguns mecanismos para vocês em função desses temas aqui da lei de zoneamento. Primeiro, garantir moradia digna para quem precisa. Então, uma forma que o zoneamento pode contribuir é estabelecendo as zonas especiais de interesse social. Então, a gente tem 2 espécies de ZEIs, né? Aquelas ZEIs que incidem onde existe uma ocupação, né? uma comunidade que está numa situação precária, e essa ZEIs é demarcada ali para que a gente consiga fazer um projeto, uma ação da política habitacional para solucionar o problema de moradia. Então, as ZEIs, nesse caso, tem o efeito de garantir segurança da posse. Né? É o que está na Lei Federal 11.977, a Lei do Minha Casa Minha Vida, a regularização fundiária de interesse social. Precisa das ZEIs para isso. O outro tipo de ZEIs, que é a ZEIs chamado para produção, é aquelas ZEIs que você demarca e você vai para você obrigar que ali seja feita produção de habitação de interesse social. Então, assim como tem áreas na cidade que só pode indústria, nas ZEIs você pode fazer outros usos, mas você tem que fazer 60%, por exemplo, de habitação de interesse social. Então, quando a gente olha o mapa, de longe, principalmente quem está lá atrás, não consegue diferenciar muito o tom das cores.
mas a gente percebe que tem muito mais dessa mancha mais escura, que é a ZEIS do tipo 1, que é a ZEIS das ocupações, né? Que a gente chama também de favelas. Essas ZEIS existem muito mais aqui, mais no centro do município, que elas são destinadas à provisão. E nós criamos uma coisa nova, que é a zona mista de interesse social e a zona centralidade em ZEIS. Essa imagem, pessoal, ela mostra exatamente o que é isso. Então, a gente foi lá e definiu uma ZEIS, precisa urbanizar. Aí veio a Prefeitura de Niterói, foi lá e fez um belo projeto do Minha Casa Minha Vida, né? E aí, o que acontece depois que fez o projeto? Aquilo lá vai ser sempre uma ZEIS? Toda vez que a gente revê o zoneamento, a gente vai tratar aquilo como uma ZEIS? Aquilo já não virou um bairro? Então o que a gente fez? A gente criou a zona mista de interesse social. Ela é uma zona mista, bairro, pode fazer todos os usos, só que se você quiser fazer habitação, só pode fazer habitação de interesse social. Por quê? O interesse não é fazer mais habitação nessa área. O interesse é fazer o não residencial. Então, onde que essas zonas estão demarcadas? Olha só, né? Essas zonas aqui estão lá em conjuntos habitacionais da Coab, que eles já foram titulados, já foram urbanizados, está tudo resolvido. Não precisa mais ser ZEIS. Eles passaram a ser zona mista de interesse social. Eu não sei se já ouviram falar num time que chama Corinthians. É o melhor time do mundo. Ele está aqui, né? Aqui está o Itaquerão, a área do Corinthians, e essa aqui é a região que tem a demarcação dessas zonas, também tem na porção sul do município, então isso é muito importante. E tem um outro tipo, pessoal, que é a zona centralidade em ZEIS, que é o quê? São aquelas comunidades, né, que ainda não foram urbanizadas, mas que elas têm assim uma avenida que atravessa. O pessoal tem ali mercadinho, chaveiro, cabeleireiro. Aí o sujeito não consegue regularizar aquilo, né? Só quando tiver urbanização. Então a ideia foi fazer o seguinte, nessas áreas aqui que estão em ZEIS, essas áreas aqui você não precisa fazer HIS obrigatório nesse lote aqui que está nessa mancha, né? Você não precisa fazer HIS, você pode regularizar, fazer o não residencial. É como se a gente tivesse alguns corredores dentro dessas ZEIS para ter geração de emprego numa área que tem muita... Lá até já tem emprego, já tem um comércio, mas é tudo irregular, não tem licença de funcionamento, etc, etc. Tá? Então esse foi um instrumento, foi muito importante isso. E aí, nós temos em São Paulo 5 tipos de ZEIS. A ZEIS 2 até a ZEIS 4, elas são semelhantes, né? ZEIS para provisão. A ZEIS 3 está nas áreas centrais, mas basicamente, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês? Aumentou o número de ZEIS no município. A área demarcada como ZEIS na revisão do zoneamento, né? Então, em total de área, a gente teve um incremento de 8,7%. Essa redução de ZEIS 1 se dá pela demarcação da zona mista de interesse social e da zona centralidade em ZEIS. Tá? Outro ponto, orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte. Então, qual que foi a lógica? A gente definiu uma área de influência ao redor de estação de metrô para permitir um maior adensamento. Então, a gente definiu uma regrinha, né, para demarcação. Não vou aqui descrever, que pode ficar muito técnico, mas basicamente a gente teve um critério, que é um pouco o percurso que você consegue fazer a pé, né, ao redor de uma estação e também de um corredor de ônibus, e aí demarcamos essas manchas que vocês estão vendo aqui. Essas manchas mais escuras são essas áreas de influência do transporte. E aí, pessoal, o que acontece? A ideia não era só mais gente morando perto do transporte, que aí é a área da cidade que eu mais posso construir. A questão era o seguinte, vai ser mais gente morando perto do transporte, mas a gente quer qualificar, melhorar toda a forma como for construído
os novos edifícios, para que a gente tenha uma cidade que tenha o pedestre como centro, e não o carro. Então, o que acontece? Quando você faz a opção da Política Nacional de Mobilidade Urbana, de priorizar o transporte coletivo ao invés do individual, o não motorizado pelo motorizado, né, o não poluente pelo poluente, você precisa olhar o pedestre, porque o pedestre, quem anda de ônibus, anda a pé, vai pela calçada, né, sobe escada, passa pelo parque. Então você tem que melhorar a cidade para o pedestre. Então, a gente pensou em uma série de mecanismos que eles contribuíssem para isso, tá? Eu queria destacar alguns deles que eu acho mais importantes, tá? E aí, eu acho uma coisa importante também é o seguinte, para quem for representante aqui do segmento da construção civil, nós criamos incentivos para quem fizesse mais desses mecanismos estratégicos. Ele ganhava, por exemplo, um desconto na outorga onerosa. Então isso foi, e isso no cômputo geral, na soma global, fazia uma certa diferença e era atrativo para ele fazer mais desses mecanismos. Então eu vou explicar alguns para vocês, tá? Pessoal, fachada ativa. Esse nome é um nome meio esquisito, né? Não sei se vocês já usam aqui, mas essa imagem ela mostra. A fachada ativa é quando você tem o térreo dos prédios agradável, né? Ou seja, tem várias aberturas, tem, por exemplo, mesa na calçada, várias portas para você acessar os imóveis, né? Tem vitrine, ele tem pequenas, ocorre em pequena escala, é totalmente diferente dessa aqui da esquerda. Isso, a da esquerda é inativa, né? Andar numa rua que só tem muro, né? Você não é agradável ao pedestre. Então, a gente tem lá, se você fizer fachada ativa, a gente conceituou o que é fachada ativa, tem casos que é obrigatório fazer fachada ativa e tem casos em que a gente incentiva. Outra coisa que é importante, pessoal, é vejam, essas duas calçadas, elas são exatamente na mesma rua. E elas são em lotes exatamente um do lado do outro. Então, quando a gente faz a construção, tem um negócio que chama recuo frontal, não sei se aqui tem em Niterói. O que a gente colocou? Falou assim, olha, a calçada, nas zonas em que circulam muitas pessoas, a calçada tem que ter 5 metros de largura. Se não tiver, o seu recuo frontal vai ter que ser destinado para essa calçada. Entendeu? Né? Claro, olha só, eu estou numa área privilegiada da cidade. Eu estou perto do metrô. Eu preciso contribuir, né, no processo de transformação da cidade para melhorar a circulação de pedestre. Então, isso daqui é uma regulação. A propriedade tem que cumprir a função social. Não é isso que é o tema da conferência? É isso aqui, né? Outra coisa, pessoal, esse aqui pode parecer um pouco mais complexo, mas qual que era a preocupação? Você fala em adensamento, adianta a gente fazer um prédio de apartamentos, de um apartamento por andar, com um prédio de 16 andares, ter 16 famílias, isso não é adensamento. Adensamento é esse prédio ter, por exemplo, 4 apartamentos por andar. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos fazer um mecanismo de fazer com que esse adensamento, né, essa possibilidade de construção maior nos eixos, ela não seja só de apartamento grande. A gente quer apartamento menor ou a gente quer mais gente morando nessas áreas. Então a gente criou esse instrumento que tem um nome complexo, chamado cota parte de unidades por terreno, mas eu vou dar 2 ilustrações para vocês entenderem. O edifício Copan em São Paulo tem muito apartamento, tá? Então, a relação que cada unidade do Copan tem com o terreno é muito pequena. Quanto mais apartamento eu tenho, né, para um lote, menos proporção de área de lote tem em relação ao terreno. Então, por exemplo, a cota parte no Copan é 5. Se a gente vai para um apartamento muito maior, tem um edifício Louveira, né, tem até um programa na televisão de um casal que é passado aqui, não sei se alguém conhece, é um programa que chama Lili Ares. Esse programa passa nesse prédio aqui.
apartamento gigantesco. A relação que tem de apartamento com terreno é de 50 metros quadrados. Por quê? Tenho bem menos apartamento em relação ao terreno. Ora, na hora que a gente regulou aqui o número nos eixos, olha só, nos eixos a quarta parte é 20. Eu obrigo, eu induzo que tenha apartamentos no máximo de 80 metros quadrados. Isso vai ser um pouco um resultado de uma série de coeficientes, mas a ideia é um pouco essa, é mais gente morando e não só mais construção. Isso é importante na discussão. E outra coisa que a gente discutiu também é a gente olhou os imóveis de pátio de manobra, de metrô, de estação, às vezes eles são extremamente subutilizados. Às vezes você pega a estação, essa coisa de ter um terreno para ter uma estaçãozinha, por que ali você não pode ter uma construção? Por que ali na estação você não pode ter um grande edifício? Né? E olha só, você pode fazer até HIS nessa área, porque o solo é público. Pode fazer uma concessão. Então o que a gente fez? A gente fez um regramento no zoneamento, aí também para os advogados, que é um regramento da volumetria e do uso permitido nessa área, né? Que isso facilitou um pouco, agora essas áreas elas vão ser super bem exploradas para fazer mais adensamento, o cara está do lado da estação, está conectado na estação, então isso foi um outro dispositivo importante. Então, veja, morar perto do transporte público, né? Olha quanta coisa o uso do solo pode fazer. Melhorar a mobilidade urbana, vejam, isso eu sempre gosto de falar. Quando você tem mobilidade urbana, esse é o tema, o próximo tema aqui da discussão de vocês, né, da pré-conferência. Quando a gente fala de mobilidade urbana, geralmente a gente fala do serviço de transporte. Passa pouco ônibus, o ônibus é ruim, a frequência do ônibus é ruim, etc. Isso é serviço de transporte, mas tem coisas que a gente pode discutir na regulação do uso do solo, que são importantes. Então isso aqui, por exemplo, pessoal, fazer a faixa exclusiva de ônibus em São Paulo foi muito importante, né? Matemática, olha só, o ônibus transporta muito mais gente do que o carro, né? Ele emite bem menos poluente que o carro e ele é mais rápido que o carro. Fazer faixa em São Paulo aumentou a velocidade média nos corredores em quase 50%. Então, hoje tem muita gente que falou, não, vou pegar um ônibus que é mais rápido. Então, o serviço de transporte público ele tem que concorrer com o transporte individual. E isso significa tomar decisão que o carro fica indignado, que vou fazer uma faixa para ônibus, aqui não vai ter carro. Né? E aí acontece isso, você pega um espaço, vejam pessoal, as ruas numa cidade, em média, tem de 25% a 30%, ocupam de 25% a 30% da superfície da cidade. Na hora que você faz na faixa de ônibus, você está pegando 1/3 desses 20%, 30% para fazer transporte público. É mais do que razoável, né? E transporta muito mais gente. Então, isso é muito importante. Agora, tem algumas coisas do uso do solo que, olha só, isso aqui é um shopping em São Paulo, o Shopping Center Norte. Se a gente fica exigindo muita vaga de garagem, olha o que acontece. Olha quanta área de terreno a gente acaba destinando para o automóvel. A mesma coisa em prédio. Isso aqui é um shopping do lado do metrô. A lei de zoneamento exige sempre número mínimo de automóveis. Tá? Então, na discussão do zoneamento, a gente acabou adotando uma série de medidas que elas contribuem com a mobilidade urbana. Uma delas é alargar a calçada, que eu já falei para vocês. A outra coisa, pessoal, é exigir o número mínimo de vaga de bicicleta. Cadê a cicloativista aqui? É você, né? Quem é? Ali. Isabela. A Isabela não. Isso. Olha só, uma coisa sutil. Geralmente, se falar assim, vaga de bicicleta é um percentual sobre a vaga de carro. A gente mudou isso. Bicicleta é um percentual da área construída. Porque se eu coloco um percentual do número de carro, eu estou pressupondo que eu tenho que ser uma parte dos carros, tem que ser bicicleta. Tem que ser uma parte muito maior da bicicleta. Então a gente colocou uma exigência
em relação à área construída, e a gente, em alguns empreendimentos, está exigindo vestiário para o usuário de bicicleta. Por quê? Para incentivar que seja fácil o cara usar a bicicleta e tomar um banho quando chegar, não seja um negócio estranho. Hoje, às vezes, o cara vai para o trabalho, chega de bicicleta, né, suave, enfim, é estranho. Isso não pode ser estranho, tem que ser normal, né? Reduzimos a exigência de vaga de automóvel. Isso foi uma coisa muito importante no plano diretor. Hoje, não existe mais exigência obrigatória de vaga de garagem em edifício residencial em São Paulo. Existe área não computável, né? Proporção de área não computável, que baixou também bastante, mas só é obrigatório ainda para o não residencial e também reduzimos a exigência. Por que é exigido para o não residencial? Porque se você não exigir do comércio e do serviço e de grandes empreendimentos, por exemplo, supermercado, shopping, o pessoal vai parar na rua. Então você tem que fazer com que ele solucione a demanda de número de carros no lote dele. Isso foi importante. E outra coisa que a gente fez, pessoal, foi incentivar edifício garagem. Então, qual que era a ideia? A gente tem algumas áreas da cidade que a gente está dando um incentivo para construir um edifício garagem, né? Para que o sujeito, ele vá de carro, por exemplo, eu estou aqui na periferia, vou de carro até aqui, deixo o meu carro nesse pedaço e já pego o metrô, tá? Então, a gente deu esse incentivo nas áreas em que tem para evitar que o carro entre no centro expandido, que ele é mais saturado em São Paulo. Então, esse incentivo para o edifício garagem tem isso. Quem é da área de transporte aqui é muito a questão da intermodalidade. Eu chego de carro, ao invés de eu levar o carro lá para onde é saturado, eu entro para o sistema de transporte. Resolve? Não resolve. Mas, na hora que a gente começa a fazer um conjunto de ações, né, que eu estou mostrando aqui, você vai fazendo um conjunto de ações, aí no conjunto resolve. Buscar a qualidade urbana dos bairros. Tem vários dispositivos, mas eu queria explicar um para vocês. Olha só, qual é o problema, né, da nossa lei de parcelamento do solo? A gente tinha o seguinte, um território lá, por exemplo, uma transformação de uma indústria, que tem aí uma área bastante considerável, pega e transforma e vira um condomínio. Ele aqui provavelmente não precisou nem consumir outorga onerosa, porque o terreno dele é tão grande que dá uma possibilidade de área construída maior. O sujeito faz um condomínio fechado para a cidade, com muro, área interna, e isso daqui é um modelo muito ruim para a cidade, né? Vende, claro que vende. Por quê? Estou vendendo, né, uma solução de segurança, estou vendendo uma série de facilidades exclusivas, né? Estou vendendo uma série de coisas, mas esse modelo, ele é um produto que, se ele se multiplicar na cidade, ele não é um produto bom, né? A gente pode editar esse produto sem perder o atrativo dele. Então, uma discussão que a gente estava fazendo, essa daqui é uma outra imagem, pessoal. Isso aqui é um shopping. Olha como ele interrompe todo o sistema viário da cidade, né? Ele gera um grande enclave. Então, o que a gente discutiu? A gente precisa melhorar a proporção entre áreas públicas e privadas na cidade. Então, a gente instituiu a figura do lote máximo, tá? O que é isso? É o seguinte: se você fizer um lote até 10 mil metros quadrados, seja ele, aí vou falar um pouco para quem é mais da área, objeto de desmembramento ou de remembramento, até 10 mil metros, a gente dá incentivo para você fazer fruição pública. A fruição pública é você poder ter áreas em que o pedestre circula dentro do lote sem ter fechamento, né? E a gente obriga aquele alargamento de calçada que eu mostrei para vocês. Então o cara fez o empreendimento de 10 mil metros, vai ter calçada de 5 metros. Ele fez de 10 a 20 mil metros, eu obrigo os outros itens, né? E também obrigo a fachada ativa. Acima de 20 mil metros, né? Eu já tenho o meu lote máximo. O
que é isso, pessoal? Qual que é a ideia do lote máximo? É que o lote máximo é aquele que ele é tão grande que ele tem o tamanho de uma quadra. Então, eu vou ser obrigado a fazer o parcelamento do solo. E eu vou ser obrigado a destinar 30% de área pública. Eu vou ser obrigado a 50 metros de frente do lote. Tá? Isso é muito importante porque a gente começa a fazer uma proporção de área pública e privada muito melhor. E aí tem mais uma novidade. O percentual desses 30%, né, não existe obrigatoriedade dele fazer esse sistema viário. O que a gente fez? Você é obrigado a fazer área verde, área institucional, e a gente criou também, aí, quem não é muito da área, peço desculpa, uma área chamada sem afetação. O que é isso? É um percentual que eu consigo definir em cada caso de acordo com a carência da região. Então, eu vou lá fazer um parcelamento do solo num bairro que não tem parque. Então, eu vou exigir mais área verde nessa área do que área institucional no sistema viário. E, ao mesmo tempo, está faltando hospital aqui. Pô, vou jogar o percentual mais para institucional e assim por diante. De 20 a 40, então, tem que fazer essa destinação que eu falei. Chegou em 40 mil, pessoal, aí é modalidade loteamento. Ele tem que fazer o parcelamento do solo na modalidade loteamento. Então, ele tem que doar 40% e ele tem que fazer a modalidade loteamento de parcelamento do solo. Tá? Isso aqui é uma novidade, isso aqui é muito importante. Qual é a mensagem que eu quero passar com isso? Relação entre público e privado. Né? Gerar mais área pública nesse processo de transformação da cidade. Tá? Então, esse foi um instrumento novo do plano diretor. Esse aqui é uma tabelinha, depois eu vou deixar minha apresentação aqui, se vocês quiserem depois olhar. Ele está mastigando um pouco o assunto da lei. Promover o desenvolvimento econômico da cidade. Pessoal, é importante, né, que eu queria destacar para vocês, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando a gente fez a revisão do plano diretor em 2000, existia um grande debate da desindustrialização das regiões metropolitanas, principalmente São Paulo. Então vamos reduzir as áreas industriais na cidade. E aí a gente abriu mão da demarcação de algumas zonas industriais. E isso foi um processo muito ruim. Agora a gente está num outro momento, de preservar essas áreas da cidade, porque a cidade tem que ter quintal. Né? Eu tenho que ter aquela área onde vai ter equipamento logístico. Para abastecer uma cidade, você tem que trazer carga que vem de outros lugares para você fazer com que aquela carga depois se distribua na cidade. Então a gente aumentou as áreas industriais na cidade e criou alguns outros tipos de áreas industriais que estão em territórios que têm uma fragilidade ambiental maior. Tá? Resumindo, é um pouco isso. E aí tem um instrumento novo que é a cota ambiental. Entrando no tema ambiental, o penúltimo tema aqui da minha fala, porque já estou levando aqui uma chamada. Ainda bem que ele me avisou, porque, enfim, tem a demarcação de zonas ambientais, que aumentou muito no município, depois eu posso discutir isso, mas eu queria falar desse instrumento novo, que é a cota ambiental. O que a gente entendeu em São Paulo? Né? Quando a gente fala de preservação ambiental, geralmente a gente fala assim, tem que, põe um zoneamento ali que não permite nada, porque precisa preservar. Mas e quando a gente faz a transformação da cidade? Como é que a gente faz para conseguir qualidade ambiental nesse processo? E a gente começou a pensar o seguinte, vamos exigir que os novos edifícios, eles lancem mão de uma série de recursos tecnológicos, de um conhecimento tecnológico. Então, a gente pensou o seguinte, vamos aplicar um instrumento que ele exige que você tenha que cumprir uma pontuação. E para cumprir a pontuação, a lei fez um cardápio. Tá? Esse cardápio, pessoal, eu sei que vocês não conseguem enxergar daí, mas a gente disse assim, olha, quanto vale em pontos uma árvore pequena, uma árvore média, uma árvore grande, teto verde, cobertura verde, solo permeável, grama, arbusto, né? E assim por diante. A gente colocou pontos nisso. Então, fazendo uma ilustração, pessoal,
é basicamente isso aqui, ó. Na lei anterior, a gente só exigia uma taxa de permeabilidade, uma parte do lote permeável. Agora, a gente tem uma exigência de pontuação que o cara pode fazer de várias maneiras, mas vai dar mais ou menos uma coisa como essa. Isso aqui é para ele conseguir o alvará. Não é para dar incentivo. Se ele não fizer isso, ele não consegue o alvará. Tá? Isso aqui chama cota ambiental. Tem uma série de questões técnicas aí, mas isso aqui é auto-aplicável, já está funcionando, tá? Já está sendo aplicado. E essa que é a ideia. Tá vendo? Vai ter mais construção, mas vai ser mais sustentável. Essa que era a ideia da cota ambiental. E por fim, preservação do patrimônio cultural. Nós temos uma zona que chama Zona Especial de Preservação Cultural, que é a ZPEC. Essa ZPEC existe de 4 tipos. Ela preserva edifícios, ela preserva traçados de bairros, ela preserva usos, uma novidade, e ela preserva também áreas de interesse paisagístico. E essas áreas, essas zonas, elas são especial porque elas convivem com as outras zonas, tá? Então, por exemplo, essas 3 aqui, elas derivam do tombamento. Todo imóvel tombado, né, que é um instrumento, o Instituto do Tombamento, elas viram automaticamente essas zonas e elas vão ter cada uma resolução específica sobre o que está sendo controlado para preservação. Aqui, por exemplo, às vezes eu não posso construir um prédio muito alto, eu não posso mudar a fachada, não posso mudar o uso. Aqui, às vezes, eu estou preservando a volumetria, etc. Então, pessoal, era isso. Eu desculpa se eu me alonguei. Estou com a sensação de faltando muita coisa. Esse aqui é o portal Gestão Urbana da Prefeitura. Todo o material do marco regulatório está aqui. Todas as listas de presença das audiências estão aqui. Todo o material. Então, se quiser, tem até apresentações sobre a lei, está aqui. É só entrar nesse portal, vocês podem ter acesso. Obrigado.